Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: enquanto respiramos. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis capítulo 48. Vou ler do versículo 8 ao 10. Dizem assim: E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mos aqui, para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. 4 de outubro de 2024, sexta-feira. Aproveito para desejar a todos um ótimo final de semana. Aproveitando, já que domingo é dia de votação municipal, eu peço a vocês que orem e escolham bem os vossos candidatos. Pai querido, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero agradecer-te por esse momento. Apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Abençoa nosso Brasil e cada cidade dos estados desse país, onde domingo vai haver aquele pleito eleitoral. Que possa, Senhor, cada eleitor fazer a escolha certa. Abençoa todas as nações. Apresentamos Israel, que está ali, Senhor, vivendo aquele conflito, aquela perseguição de guerra. Tenha misericórdia, que ali é a nação que te pertence. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu quero ser conciso hoje, tá? Breve. Eu dei aqui o tema para a mensagem do dia de hoje, dizendo assim: enquanto respiramos. E eu quero tratar, de uma forma, como eu já disse, breve, de um assunto muito sério. Sabe, eu fico observando que aquela consideração que havia antes, o amor, a empatia, a piedade, misericórdia, aquilo que a gente sempre via, mas muito tempos atrás, entre as pessoas, principalmente entre os familiares de sangue. O tempo hoje mudou mesmo. E a gente vê que com o avanço da tecnologia, as pessoas se tornaram individualistas. Eu estava ouvindo uma pessoa que eu considero muito, falando que foi para um restaurante, aliás, foi para uma lanchonete comprar um lanche. E quando entrou lá, viu na mesa sentado já, participando ali, antes do lanche ser servido na mesa, tinha 3 pessoas. Um casal, que ele julgou corretamente, depois ele percebeu que era o pai e a mãe, e um filho adolescente. Naquele momento, onde eles deveriam estar conversando, trazendo à tona assuntos importantes, entre eles relacionamentos e tudo mais, cada um estava com o seu celular. Gente, a tecnologia, o avanço da ciência tecnológica trouxe muitos benefícios, a gente sabe disso. Mas o mundo de hoje não estava preparado para isso. Porque veio aí também, junto com o avanço tecnológico, com a modernidade,
com coisas positivas, veio esse lado negativo que é trazendo o individualismo entre as pessoas. Aqui nesse texto base, nós encontramos Jacó, que aqui o nome dele já foi mudado para Israel, né, naquele encontro no Val de Jaboque. Mas aqui Jacó, Israel, já está bem velhinho e está ali diante do seu filho José e os netos dele, ou seja, os filhos de José. E ele pede, depois que ele sabe que são seus netos, ele pergunta a José quem são estes, porque não estava conseguindo enxergar direito, mas por causa da velhice. Aí José fala aqui, são meus filhos. Aí ele chama, pede, né, para que ele chegasse mais perto, trouxesse os meninos junto dele, e ele o beijou-os e abraçou-os. Aí eu fico aqui perguntando, enquanto respiramos, quantas vezes nós temos procurado alguém, um filho, um neto, uma mãe, um pai, isso é para mim também, viu, gente? Um irmão, uma irmã, para beijar, para abraçar, para dizer eu te amo. Eu estou falando aqui de sangue mesmo, parentes de sangue. Sem contar com os irmãos da igreja, né? Mas também merecem o mesmo cuidado. Então nós estamos vivendo uma época tão assim de vida solitária, de egoísmo, de egocentrismo, né? Que desprezamos aquele que está junto de nós. O cônjuge, por exemplo. A coisa está tão difícil que a mulher vai dormir primeiro, ou ao contrário, o homem vai primeiro para a cama, e a mulher fica vendo televisão, ou o marido também. Para quando, né, o seu parceiro ou parceira pegar no sono é que vai para a cama. Isso quando vai, né? O filho, parece que quando sabe que o pai ou a mãe está dentro de casa, não entra enquanto eles estão ali. Ou então, quando eles estiverem dormindo, é que entra dentro de casa. A coisa está difícil. Isso é doutrina demoníaca. É satanismo. É evolução científica trazendo muitas coisas subliminares para dentro das famílias, das casas, não é? Destruindo lares. Esse mesmo Jacó aqui, Israel, quando jovem ainda, quando novo, a gente sabe o que aconteceu entre ele e seu irmão, ele aproveitou o momento, enquanto respirava, para consertar as coisas. É isso que eu quero dizer quando eu dei esse título hoje, esse tema da palavra do dia. Enquanto nós estamos respirando, vamos consertar as coisas, porque quando você dá um abraço em alguém, um beijo, alguém da tua família, além de você resgatar alguma coisa que está perdida, há uma reconciliação naqueles que talvez sejam magoados por algum motivo. Gênesis, capítulo 33, versículos 1, vou ler, 3 e 4, diz assim: E levantou Jacó, que é o mesmo personagem da leitura base de Israel aqui, tá? O pai de José. Mas aqui li jovem ainda. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú. Esaú, seu irmão, que foi enganado por ele, né? Jacó enganou Esaú. E 400 homens com ele. Esaú não vinha sozinho. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Isso foi Jacó. Deixou os filhos dele lá com as esposas. O versículo 3 diz: E ele mesmo passou adiante deles. Jacó se adiantou e inclinou-se à terra 7 vezes, ou seja, sinal de humilhação, até que chegou a seu irmão. Veja, só por causa dessa atitude, esse sinal de humilhação, veja o que é que o seu irmão fez em recompensa. Jacó e Esaú estavam brigados, lembre-se disso. E Jacó aqui com medo do seu irmão, vinha com muitos homens, 400 homens certamente armados, mas ele decide se humilhar para reparar aquilo que ele havia feito antes, enquanto ambos estavam respirando. Foi isso que eu dei aqui o tema, enquanto respiramos. Aí veja só, quando Esaú, seu irmão raivoso, vê aquela atitude do seu irmão se humilhando diante dele, diz o versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou. Veja que diferença, um abraço, o que é que faz, né? E lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o. E ambos choraram.
Já pensou? Que coisa, que cena gloriosa. Eu fico imaginando essa cena desse encontro entre esses dois ex-inimigos, ex-rivais, que agora estavam consertando tudo enquanto respiravam. Então, gente, eu quero concluir deixando um versículo que Paulo fala, aqui ele está aconselhando as viúvas ou sobre as viúvas, mas vale para todo mundo, inclusive para mim, tá? Que sou homem. Primeira carta dele, a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, da sua família, digo, vou repetir para você, para ficar bem esclarecido aqui, tá? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, esse cuidado é não abraça, não beija, não conversa, é só celular para lá, para cá, segue o texto. Principalmente dos da sua família, ou seja, pai, mãe, irmão, primo, tia, avó, avô, enfim, né? Filho, filha. Aí ele diz, quem não faz isso? Negou a fé. Gente, isso é muito grave. Quer dizer que se eu não estou com um bom relacionamento na minha família, com o meu cônjuge, com minhas filhas, meus filhos, meus pais, meus irmãos, eu posso estar na igreja de segunda a segunda. Eu posso passar o dia inteiro orando dentro de um templo. Posso pregar, posso cantar, mas se eu não fizer assim, não cumprir com esse texto que Paulo fala, eu neguei a fé, ou seja, não está valendo em nada essa minha ida para a igreja, essas orações e tudo mais. E pior, ele diz aqui, ó, e é pior do que o infiel, misericórdia. É pior do que quem nunca é crente, nunca foi crente, não é cristão, não é evangélico, não professa a fé em Cristo. Isso é muito sério. Então, gente, enquanto... eu vou até pedir para você, para a senhora, para o senhor, depois, presta bem atenção, somente esse versículo. Eu estou isolando ele, não é tirando do contexto, não, tá? Alguém pode dizer, mas você está descontextualizando o texto. Não. É um texto que Paulo fala diretamente para as viúvas, mas ele está falando para todos nós. Ele diz, aquele ou qualquer um de nós que, né, não age assim, nega a fé. Leia, marque aí para você, daqui a pouco, ler. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Obrigado para quem ouviu até agora. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.